Oi pessoal, eu sou o Rafa Costa Silva do restaurante La Sai e o nome da minha aula de hoje é Tudo que não é importado é melhor. Já diz muito sobre o que eu penso sobre gastronomia. Eu valorizo muitos produtos frescos que viajaram o mínimo possível para chegar até você, de preferência orgânicos e de pequenos produtores. O ideal é quando os produtos são da minha própria horta. E eu adorei o convite do Rio Gastronomia de participar dessa série incrível de aulas, celebrando esses 10 anos de evento. Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Valorizar a gastronomia tem um sabor especial. Anote a receita. Uma porção de soluções para cada etapa da cadeia produtiva. Um punhado de incentivo. Do campo à mesa do restaurante. E uma boa pitada de empreendedorismo. Ah, não se esqueça. A chama sempre alta. O que a gente pode fazer pela gastronomia hoje. Santander. Tá bonita. Eu, Pedro Benoliel, junto com Stella Artois e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefs e brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Beba com moderação. Naturgy. Então, acho que cada um aqui tem um papel nessa cadeia do alimento, tem um papel fundamental para o futuro dessa cadeia do alimento. Então vamos lá. Vou começar fazendo o primeiro aperitivo dos 4 aperitivos que a gente sempre faz para o restaurante. Então a primeira etapa do nosso restaurante no La Sai são sempre esses aperitivos, são todos feitos para comer com a mão. Então a gente sempre começa um pouco quebrando o paradigma da pessoa de ir num restaurante considerado, vamos dizer, de alto luxo, fino, e a primeira coisa que as pessoas comem é sempre alguma coisa com a mão. Então a gente já quebra um pouco esse gelo entre o super formal, que não é o que a gente quer, e o super informal, que é mais a nossa pegada. Então a gente sempre começa com essa escadinha, que é uma escadinha que a gente tem desde que abriu o restaurante, em que as pessoas vão comendo os aperitivos da maneira que elas querem, sem nenhuma ordem, tá? E são sempre coisas que a gente traz da nossa horta, como a pastinaca que a gente tem, ou coisas que a gente compra de produtores da Feira Orgânica, do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, ou de outros parceiros, nossos produtores parceiros e amigos, né? Então, vamos começar com esse primeiro aqui. Eu já trouxe as coisas bem adiantadas aqui, tá? Mas vou explicar para vocês aqui o passo a passo, tá? Mas é super fácil de vocês fazerem em casa, não tem nenhuma complicação,
Tá? A única complicação maior nessa etapa aqui, nessa primeira etapa, seria fazer o pão. A gente faz um pão brioche lá no restaurante, tá? Que é um pão com bastante manteiga. Então essa parte da receita eu aconselho a vocês que comprem um pão brioche. Aqui você já no Brasil você encontra vários pães de muito boa qualidade, tá? Então esse é um pão com uma intensidade grande, um sabor e um cheiro bem forte de manteiga, tá? E isso aqui é uma brincadeira, né? Como eu falei, que a gente sempre começa com os aperitivos para comer com a mão. Isso aqui é uma brincadeira que a primeira coisa que a pessoa come, uma das primeiras coisas que a pessoa come é um sanduíche. Então ela vai num restaurante como o nosso e a primeira coisa que ela come é um sanduíche. O que a gente faz aqui? Muito simples, tá? A gente faz o brioche, como eu falei antes, e depois a gente faz uma terrine de porco, tá? Como é que é essa terrine de porco? A gente cozinha uma perna de porco grande, um pernil de porco, né? Grande, até ele quase desmanchar, tá? Quando ele está desmanchando, a gente coloca ele numa bandeja, tá? Põe o caldo da cocção desse próprio porco reduzido, tá? Põe numa bandeja, pressiona com peso em cima, vamos dizer, como se a gente colocasse uma bandeja aqui, colocasse o porco aqui e pressionasse com outra bandeja aqui em cima e deixa da noite pro dia na geladeira esfriando com esse peso em cima. Então a gente coloca isso com um pezinho em cima, isso vai pressionar a carne de porco, ela vai ficar super compacta, tá? E vai parecer mais ou menos isso. Isso aqui era uma placa grande de porco, tá? Em que a gente apenas cortou ela num quadradinho para caber dentro do brioche, tá? Mas isso aqui é carne de porco pura com caldo da própria cocção, caldo reduzido, tá? E aí aqui, o que a gente faz mais? A gente tem uma mostarda, tá? Que a gente faz no laçai também, tá? É uma mostarda que a gente cozinha o grão da mostarda. A gente faz todo o processo no laçai, tá? E essa mostardinha a gente vai colocar por dentro do sanduíche, tá? Vai colocar essa mostarda dentro do sanduíche, nos dois lados do pão. Tá? Vai pegar essa terrine de porco, mais ou menos. Um pouquinho de flor de sal. No restaurante sempre põe flor de sal em tudo, tá? A gente tenta não usar sal iodado. E a gente fecha esse sanduichinho assim, como vocês podem ver, tá? Que é o brioche, carne de porco, brioche e a mostarda do laçai. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dourar ele dos dois lados, vai esquentar ele dos dois lados. Para isso, a gente vai pegar uma manteiguinha, tá? E vai passar dos dois lados do pão. Aqui e aqui. Isso aqui agora a gente vai levar para uma panela sauté só para dourar dos dois lados, tá? Quando a gente for colocar esses sanduichinhos ou esse brioche na panela, tá? Vamos colocar com a panela com fogo bem baixinho, tá? Ele vai dourando pouco a pouco, tá? Vai ficar um douradinho bem bonito. A gente não quer queimar o brioche, tá? A gente só quer dourar ele um pouquinho, tá? Isso aqui, quando a gente serve no restaurante, a gente dá essa dourada e depois a gente leva pro forno, tá? Para que ele saia quente por dentro. Porque só essa dourada aqui não vai conseguir esquentar a carne que tá dentro. Então aqui é só pra gente selar. Mal explicando, é como se fosse um queijo quente que você deixa aquela pele crocante por fora do pão. Essa seria a mesma coisa, só que essa aqui, a parte de deixar a pele crocante do pão, a gente vai ter que esquentar ele por dentro. Então isso vai para um forno a mais ou menos 160 graus, uns 2 minutinhos, só para a carne de porco também esquentar, tá?
E a manteiguinha também é só de leve, tá? Só para ajudar a dourar um pouquinho o brioche, todo uniforme, tá? Ó, tá vendo essa pelinha aqui, ó, que a gente quer, tá? Que fica um negocinho durinho, tá? Aqui, ó. Ó. E aí a gente já tem ele douradinho assim. A gente coloca no forno para dar uma esquentada, tá? Assim que sai do forno, a gente põe uma folhinha de hortelã aqui em cima, só para dar uma refrescada. E aí quando a pessoa morder, ela morde o brioche com o porco e o hortelã, tá? Essa seria um dos 4 aperitivos que a gente começa servindo no restaurante. Então vamos lá, o que a gente faz aqui? A gente vai servir também um dos primeiros aperitivos também que a gente serve, tá? É uma alface, tá? Da Feira Orgânica, nesse caso do Marquinho, lá, tá? Da Feira Orgânica, tá? Um alface puro, simples, tá? Um pouquinho de brócolis, tá? E a gente vai fazer aqui, o legal desse prato aqui é exatamente isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma pasta em que a gente vai usar um pouquinho de castanha de caju castanha de caju tostada, tá? Um pouquinho de pasta miso, tá? Que é uma pasta tem um sabor bastante forte, tem umami, tem que colocar. Por isso que a gente não põe sal aqui. Aqui tem que ter muito cuidado com o sal, porque a pasta miso é uma pasta já bem salgada, tá? Um pedacinho de alho, né? Nem um dentinho de alho. E o brócolis. Como a gente vai começar? Vamos começar pela pasta miso. Então a gente vai colocar um pouquinho da castanha de caju aqui nesse morteiro. Tá? A gente vai fazer aqui. Você pode fazer no liquidificador também. Você pode fazer nesse mixer de mão também. Tanto faz. A gente faz aqui porque a gente está acostumado. Enfim, também pelo processo que a gente acha legal de fazer. Mas é isso. Castanha de caju. Tá? Eu vou tirar um pedacinho desse alho, tá? Que não seja do centro, que não seja do coração do alho, tá? Vou cortar só um pedacinho, só para dar um saborzinho no fundo de alho, tá? Cuidado para não exagerar no alho cru, tá? Que alho cru dá bastante sabor, tá? Eu vou começar a bater isso aqui, tá? Eu primeiro vou quebrar as castanhas antes de colocar a pasta miso, porque para mim fica mais fácil primeiro quebrar e depois incorporar a pasta, tá? E aí disso aqui a gente vai querer fazer uma pasta bem grosseira, tá? Eu não quero que o caju esteja completamente desfeito, não. Tá? O alho sim, o alho vai buscando o alho e vai amassando o alho bem, tá? Se você quiser, você pode amassar o alho primeiro. Também tem muita gente que tem aqueles temperos em casa que fazem também, que é o alho com sal. Só tem que tomar cuidado aqui se for colocar para baixar um pouco a quantidade de miso, como eu falei, que já é bem salgado, tá? Ainda vou bater um pouquinho mais, tá? Ainda falta um pouquinho aqui. Aqui eu só quebrei as castanhas em pedaços um pouquinho menor para ficar mais fácil de quando eu for incorporar o miso, eu continuar batendo. Aí agora eu vou colocar um pouquinho do miso. Um pouquinho de azeite de oliva. E aí o azeite de oliva agora eu vou colocando aos poucos, tá? Vou vendo a consistência disso e vou colocando. Se eu achar que precisar um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais líquido, eu coloco um pouquinho mais, tá? Ó.
É mais ou menos isso aqui que a gente quer, só que agora eu vou fazer ele ficar um pouquinho mais líquido, tá? Mas o tamanho da castanha já tá bom aqui, tá? Tá pedaçudo. Tá? Isso aqui no restaurante a gente usa para várias coisas, tá? Não só para esse prato, mas a gente usa para várias coisas, tá? A gente usa quando a gente quer temperar algum peixe, por exemplo, a gente joga por cima do peixe também. A gente pode variar a castanha, então vocês podem colocar a castanha do Pará, castanha que vocês acham mais conveniente para o que seja. A gente gosta de usar castanha de caju, que é uma coisa bem brasileira, né? Já não vou quebrar mais, porque eu já não quero já esse pedacinho de castanha. Se começar a quebrar muito, vai ficar já muito fino, que eu não quero, tá? Vou colocar um pouquinho de água aqui também, para aligerar um pouquinho. Ó, é isso que a gente quer, tá? Tá vendo como tá cremoso, tá líquido, tem pedaço de castanha, tem um sabor incrível de alho, tá salgadinho, tá? Isso aqui a gente vai guardar. Isso aqui a gente vai guardar pro final da receita, que é como a gente vai terminar. Tá, agora eu vou fazer uma cocção no brócolis, que a gente faz com bastante verduras no restaurante também, tá? Uma panela super quente, tá? A panela tem que estar super quente. Eu vou jogar um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal. Então, o brócolis, que é uma maneira que a gente faz com bastante verduras também. No laçai a gente usa verduras semi-cruas praticamente. Então, brócolis, limão, sal e azeite, tá? Jogar um pouquinho de azeite, vocês estão vendo que a panela tá fumegando, tá? A panela bem quente. Eu quero marcar o brócolis, eu quero que ele fique com uma cor tostadinha, tá? Então aqui eu não preciso mexer muito, tá? Quero isso, quero que ele fique queimando, quero dar uma cor de tostado nele mesmo de um lado. Um pouquinho mais de óleo. Aqui a gente também faz isso, como eu falei, a gente faz com brócolis, a gente faz com folha de mostarda, a gente faz isso com couve-flor, a gente faz com várias verduras assim, só tostar ele mesmo. E depois a gente vai terminar, o que vai terminar de dar cocção nele é o suco, nesse caso, de limão Tahiti. Um ácido para subir o vapor e acabar de cozinhar. Mas a gente está cozinhando ele vamos dizer, num vapor seco. A gente está cozinhando ele no seco mesmo, para dar uma cor tostadinha, que vai ser mais ou menos isso, tá? Aqui tem que ter só um pouquinho de paciência. Fogo no máximo, tá? A panela tem que estar quente. Já vê, começa com o brócolis mesmo sem vapor nenhum, com o próprio vapor dele já começa a dar uma murchada, tá? Só quero que ele pegue um pouquinho mais de cor, quero que ele fique uma cor bem forte mesmo. Ó, o brócolis já tá numa cor legal, mais ou menos isso que eu quero.
Tá bem tostadinho dos dois lados, tá? Se você quiser deixar um pouquinho mais, também pode deixar. Se você gostar um pouquinho, gosto mais um pouquinho de defumado, assim, mais queimadinho, eu gosto, né? Vamos desligar o fogo. Com o fogo já desligado, a gente vai colocar um pouquinho de flor de sal. Como a gente termina tudo e começa tudo com flor de sal, tá? Ainda com o próprio calor da panela, a gente vai colocar umas gotinhas de limão Tahiti. E aí foi mais ou menos isso. Vai colocar isso numa bandejinha. Posso deixar aqui? Vou colocar numa bandejinha aqui. E aí a gente vai entrar com o nosso missô, tá? Nosso missô de castanhas e alho cru, tá? E agora misturar um pouquinho para que todas as folhas, misturar um pouquinho para que todos os brócolis estejam envoltos com essa pasta missô. Vai colocando um pouquinho e vai provando, tá? Vai colocando e vai provando, tá? Porque colocar mais você sempre consegue, tirar você não consegue, né? Então... Lindo. Ó. E o alface aqui vai servir só como um hilo condutor, vamos dizer, um fio condutor, para que você coma esse brócolis com essa pasta missô, que está maravilhoso, óbvio. E é isso, a pessoa pega isso aqui. Se quiser eu posso até comer um antes, estou morrendo de fome. Lindo. E também esse é um dos aperitivos que as pessoas vão comer com a mão quando começar a primeira etapa do menu, tá? Próxima etapa do prato de aperitivos que a gente vai fazer, tá? Deixa eu sumir com isso aqui daqui. Próxima etapa do menu de aperitivos que a gente vai fazer aqui vai ser mais ou menos a nossa ideia, o nosso conceito de um biscoitinho da sorte, desses biscoitinhos chineses que tem um papelzinho dentro, só que sem o papelzinho dentro, tá? Então o que a gente faz aqui? É uma coisa muito simples, a gente faz um purê de mandioca, tá? Mistura ele com um pouquinho de araruta, tá? Cozinha a mandioca, faz um purê de mandioca, mistura com araruta, 10% de araruta, tá? E põe isso, espalha isso num seal pad, que a gente chamou papel manteiga, se você tiver em casa, espalha isso super, super fino, muito fino, com uma espátula assim, ó, fininha, e deixa secar, deixa desidratar um pouquinho, tá? Depois que desidratar, ele vai ficar assim. Quando for desidratar, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele ainda tem que ficar maleável. Você vê como ele tá maleável. Se ele ficar muito duro, quando você for fazer isso, que é mais ou menos um tubinho, tá? Quando você for fazer isso, ele vai quebrar. Então ele tem que ser... Aí eu acho que no começo vai depender do forno de cada um, vai depender do papel manteiga de cada um, do seal pad de cada um, depende muito do clima que você tá, do ambiente que você tá. Aí é tentativa e erro, não tem jeito, tá? Você tem que tentar chegar
nessa desidratação, assim, nessa folhinha, que ela ainda seja maleável, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai dobrar como se fosse um tubinho, tá? Não sei se dá pra ver aí. Tá? E aí aqui, esse aqui de cada 5, 6 rebenta, mas a gente, ó, a gente vai tentando até dar certo, senão a gente vai já, ó. Vocês vão dobrar assim, tá? E vão dar a volta assim. Aí. Tá? É isso aqui que vocês querem fazer. Tá? E aí com uma pinça como essa, ou se vocês tiverem um sistema melhor, vocês vão segurar por aqui. Tá formado. Se vocês chegarem até esse passo aqui, tá feito. Tá? Óleo 180, tá? E aí, quando vocês colocarem no óleo, é importante que vocês mexam um pouquinho, tá? Pra ver se ele dá uma explodidinha, tá? Mas vocês não podem soltar desse formato aqui, tá? A gente deixa pra secar ele assim. Tá? E aí é importante que se você deixa ele esfriar, tá? Se você não for comer na hora, você deixa ele dentro de um lugar seco, ou dentro de, depois que ele esfriar, ou dentro de um tupperware fechado hermeticamente, ou como a gente faz no restaurante, a gente deixa dentro da estufa quente, tá? Porque aqui no Rio de Janeiro é muito úmido, e isso ficaria mole muito rápido, tá? Então, seria esse o biscoitinho. Aqui, no caso, a gente, com uma massa de mandioca também, aqui a gente só pegou uma coalhada seca, tá? Que a gente compra no Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Uma coalhada seca e misturou com um pouquinho do purê da mandioca, tá? Um pouco do purê da mandioca, nada mais, tá? E a gente vai pegar aquele biscoitinho que a gente fritou antes, tá? Como vocês podem ver, parece aquele biscoitinho da Sorte, tá? De restaurante chinês. E a gente vai só... Importante provar a coalhada, a gente colocar que ela esteja já a ponto de sal, tá? Porque aqui nesse biscoito a gente não colocou absolutamente nada de sal, a não ser o sal que já estava no purê, tá? Então essa coalhada tem que ter sal, tem que estar bem saborosa. A gente vai colocar aqui dentro e vai só... Então, vocês podem ver aqui, preencher um pouquinho. Tá? E aí a pessoa quando comer, come tudo de uma vez. E essa aqui é mais uma parte dos aperitivos. Então vamos lá, para o último passo dos aperitivos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma massa. A gente vai fazer uma massa básica de tempura. Tá? A nossa massa é a melhor fórmula que a gente armou para o que a gente faz, tá? Não é nem a certa nem a errada, é o que a gente faz no restaurante, tá? Então a gente tem 50% maisena e 50% farinha. Um dos ingredientes mais importantes nessa massa da tempura vai ser que a água seja uma água com gás. Tem muita gente que faz com cerveja, também pode ser. Eu faço com água com gás para ser um pouco mais neutro, mais suave, porque eu quero que a pessoa sinta o gosto da verdura e não o gosto da massa. Mas se você quiser dar um pouquinho de gosto na massa, você pode usar uma cerveja, tá? Uma água com gás fria, tá? Que ela esteja bem fria para que esteja o choque térmico entre o frio da água e o quente do óleo, tá? Que é isso que a gente vai querer. Então a gente vai colocar 50% de farinha. Com 50% de maisena. Tá. Eu vou misturar os dois. Depois eu vou mostrar um negócio para vocês que a gente gosta de fazer bastante no restaurante, tá? Diferente de outras massas que a gente faz para outras coisas diferentes, nesse tipo de massa eu vou querer que tenha uns grãos de farinha, tá? Porque os grãos de farinha, em português eu realmente não sei o nome direito, mas as bolhas de ar, vamos dizer assim, ou as casas de ar,
com um pouquinho de farinha, a farinha explode e faz como se fosse uma casinha de ar bem crocante. E a farinha vai cozinhar no próprio óleo quente. Então a gente tem aqui a farinha, a maisena, e eu vou colocando a água, tá? A água realmente a gente vai colocando um pouco de olho, tá? Dependendo muito da farinha que você tá usando, tá? Tem umas farinhas que absorvem um pouquinho mais de água e outras que absorvem um pouquinho menos. Eu vou mostrar o ponto para vocês, depois eu vou mostrar o que a gente faz com a farinha, só a farinha, não a maisena, para dar essas bolhas de ar de farinha. Ó, a textura da massa que a gente quer é mais ou menos essa textura aqui. Ó. Tem uns grãos de farinha aqui, como eu falei, não importa os grãos de farinha, pode deixar. Quando a gente for fritar, como vai ser uma capinha muito fina dessa massa, não tem problema. Essa massa aqui, quando a gente está fazendo no restaurante, durante o serviço, que são algumas horas, a gente deixa ela num banho-maria com gelo. Para essa massa estar bem fria, para acontecer aquele choque térmico que eu falei, de massa fria e óleo quente, tá? Óleo é uns 180 também, tá? Então, é isso. Então, isso aqui a gente deixaria, se você for fazendo, tá com os amigos, eu faço de vez em quando na minha casa, compro umas verduras, compro camarão e faço um tempura. Então, eu deixo esse bowl em cima da minha mesa com outro bowl com gelo embaixo. E aí molho alguma coisinha, põe na fritura e tiro. É super rápido, tá? Pra dar um pouquinho mais de grãos de farinha aqui, tá? O que eu vou fazer é só polvilhar um pouquinho da farinha por cima, tá? E não vou mexer muito mais, tá? Só vou dar um assim e vou deixar isso mais ou menos assim, tá? Aí, tá vendo essas pedacinhos de farinha assim, ó? É legal, tá? Esse pedacinho de farinha é legal. O que a gente vai usar para tempura, tá? Nesse caso eu tô usando uma pastinaca, tá? A pastinaca tem o formato de uma cenoura, como vocês podem ver, tá? Mas tem um gosto de uma batata doce, um pouco ácida, assim. Essa pastinaca, por exemplo, é de um parceiro nosso, um fornecedor nosso, chama Fazenda Santa Adelaide, orgânico, óbvio, como tudo que a gente usa no restaurante. E aí ela já está cozida, tá? A gente já cozinhou ela inteira, sem descascar, numa água fervendo até que ela esteja cozida, até que ela esteja num ponto. Como é que eu vou poder mostrar isso para vocês, ó? De repente eu vou colocar aqui, ó, vocês vão ver a resistência, ó. Ela tá cozida, tá? Mas não tá mole que nem um purê. E aí depois ela inteira ainda, a gente descasca ela depois de cozida. E depois a gente corta, nesse caso a gente cortou em 4, mas dependendo do tamanho você pode cortar em 2, pode deixar inteira como você quiser. Tá? Então essa é a pastinaca. Eu vou passar ela de leve aqui. Será que aí dá pra ver? Tá, vocês podem ver que até, não sei se vai dar pra ver, mas tem uns pedacinhos de farinha na própria massa ainda. Tá? Para esse caso dessa fritura, não tem problema nenhum. Não usem fouet nessa massa de tempura, você não precisa. Tá? Enquanto a nossa pastinaca está fritando, aqui o que a gente fez também é um purezinho da própria pastinaca. Tá? Aqui é pastinaca, sal e azeite de oliva, tá? Não tem mais nada, não tem nenhuma lactose, não tem nada. Isso aqui é totalmente vegano, não porque eu sou vegano, mas pra gente realmente chegar, como eu tava falando da massa, que a gente não põe cerveja, que a gente quer sentir o sabor da própria verdura, aqui também a gente quer chegar no sabor da verdura de verdade. A gente não quer que nada mascare essa verdura, o sabor dela, tá? Ainda mais sendo uma pastinaca, que é uma coisa diferente pra gente então é bem diferente, assim, não é uma coisa que você encontra em qualquer lugar. Então isso aqui é só um purê de pastinaca que a gente vai terminar assim que a fritura estiver pronta. E aí não tem que ficar mexendo muito, deixa ele fritar aí. Tá? Vai fazer uma capinha bem leve ao redor da pastinaca. Quando estiver bem crocante a gente vai escorrer, vai colocar um pouquinho de flor de sal e vai terminar com o purê da pastinaca e uma raspinha de limão galego. Mas tá vendo essas bolinhas aqui que explodem, ó? Essas são os pedacinhos de farinha que vão explodindo, tá? É isso que a gente quer. Vou deixar só dar um pouquinho mais de cor. Salzinho, espelho de limão galego. Tá, essa tempura também eu não quero que ela fique muito dourada não, tá? Quero que, o mais importante é que quando você toque, ela esteja crocante, tá? Já tá quase.
uns 10 segundinhos aqui e já foi. Ó, já tá? A gente não quer muita cor, tá? Isso tá super crocante direto num papel aqui, tá? Para absorver um pouco da gordura. Ele tá, ó, não sei se dá para escutar, um pouquinho de flor de sal. Vou colocar um pouquinho do purê da pastinaca. Terminar com um pouquinho da raspinha do limão galego. E aqui no prato dos aperitivos. Então vamos lá. Só pra gente finalizar aqui. Então aí esse é o prato dos aperitivos, né? Que varia muito, a gente vai brincando muito, a verdura em tempura pode ser várias verduras, o brócolis, como eu falei, pode ser outra coisa, pode ser um couve-flor, pode ser o que for. A gente tem o sanduichinho de porco com mostarda e brioche, a tempura de pastinaca com limão galego, a gente tem o biscoitinho da sorte, nosso biscoitinho da sorte, né, de mandioca, e a gente tem um alfacezinho com um pouquinho do brócolis bem queimadinho na panela e o missô de alho cru e castanha de caju. E aí isso aqui é para comer com a mão, sem ordem, comer como quiser e se divertir. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui, poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho para vocês e principalmente poder mostrar como vitrine os produtos da Feira Orgânica, dos nossos parceiros. E é isso. Eu espero que vocês aproveitem e tentem fazer algumas coisas em casa.